Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos aqui o cupom promocional que te dá bônus exclusivo de até R$ 1.500. Então você depositou 100, retorna 200, depositou 200, retorna 400, até 1.500 você garante aqui com o nosso cupom que é exclusivo, que é Godoy1x. Nessa rodada do Campeonato Brasileiro de sábado, né, a nossa opção para o jogo entre Flamengo e América Mineiro, então a nossa opção obviamente é o Flamengo. Além disso tem o jogo do Palmeiras com Fortaleza, Bahia e Corinthians, Cuiabá e São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro. Tudo isso você confere na 1xBet. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download, fazer o seu depósito e aqui ó, inserir o nosso cupom que é Godoy1x na 1xBet. Bom, galera, inclusive sobre esse jogo, né, Flamengo e América Mineiro, esse jogo agora de sábado, o Flamengo possivelmente terá o retorno ali, né, estando à disposição do técnico Sampaoli, o Mateuzinho, né, o lateral direito ali, o Mateuzinho. E falando em lateral direito, que a gente fala do Varela, né, que já foi, a gente já trouxe aqui, né, informação, já trouxemos inclusive a informação do bastidores, que o coordenador, né, que trabalha na comissão ali do Sampaoli, conversou com o Varela, e aí imediatamente o empresário do atleta já começou a buscar clubes, porque o Flamengo, né, o Sampaoli não conta com o Varela. Na coletiva de apresentação do goleiro Rossi, o Marcos Braz havia falado, né, sobre o Varela, deu moral lá pra ele, falou que, às vezes, não é porque o Sampaoli, em outras palavras, né, não é porque o Sampaoli não quer agora que a gente vai descartar, é um jogador de Copa do Mundo, e o Flamengo havia autorizado que, ao invés de transferir o jogador, né, uma transferência, né, decretada lá, você vende o Varela, o Flamengo então emprestaria o Varela. Só que o empresário do atleta está tentando ali buscar alguns clubes para o Varela jogar por empréstimo, só que o Flamengo tem uma condição de empréstimo, que já é da política do clube. O Flamengo não empresta jogador pagando parcialmente o salário do atleta. Ou seja, que seria aquele caso de mais ou menos o Flamengo empresta o atleta, o clube paga um valor X e o Flamengo complementa, né, integralmente, então cada um paga ali parcialmente uma questão para fechar o valor, né, integral. O Flamengo não trabalha dessa forma. Quando o Flamengo empresta um atleta, o pagamento, né, dos vencimentos do atleta tem que ser integralmente pago pelo clube que está recebendo o atleta, que o Flamengo tá dando esse empréstimo. Então, no caso, o Flamengo não está conseguindo, o agente do atleta não está conseguindo, porque para a proposta, né, o Flamengo, o Varela tem os vencimentos altos, né, o seu salário mensalmente é alto, e os clubes que apareceram ali, eles não têm a condição financeira de pagar 100%. E se não for 100%, o Flamengo, ele não empresta. Bom, o Wendel, vamos lá, essa novela do Wendel, cara, é uma futebol, o que não era ontem ele se torna hoje, o amanhã nem sabe, e o que parece ser, talvez nem seja, aquilo do futebol. O do Wendel, né, as últimas informações que apareceram é que o Flamengo agora está correndo atrás do Wendel, né, que o Flamengo estaria disposto a contratar o Wendel, inclusive o jogador não voltou para a Rússia, isso aí já tá, né, o Wendel não quer retornar, o Wendel quer ficar no futebol brasileiro, deu a preferência aí ao Flamengo, tem cavando já tem um tempo, né, para poder jogar no Flamengo e tal, aí já trouxe algumas situações de time da infância, etc. E o agente, inclusive, do atleta, o empresário do atleta, está indo, né, até a Rússia para tentar negociar, porque o Flamengo, que é o Wendel... Pois então, o capítulo do Wendel, ele começa em 2022, com o Flamengo negociando com ele, tudo acertado, o Wendel indo até no Maracanã, né, fazendo já aquela cerimônia, né. E aí o Wendel ele tinha a possibilidade, né, de usar aquele asterisco no contrato pelo período, né, que havia entre ali com a Rússia e o contrato que a FIFA abriu, né, para o jogador poder sair no período ali da guerra, e aí ele não utilizou esse asterisco, não utilizou, poderia ter utilizado, vinha negociando com o Flamengo e do nada ele foi e renovou o contrato com o Zenit. O Flamengo ficou chateado ali na época, 2022, papo encerrado. Retorna agora, e aí o Wendel teve uma oportunidade e acabaram um influenciador, né, foi o Paparazzo, se não me engano, o Gabriel. Ele acabou divulgando, né, uma conversa ali, vazou ali uma conversa com o Wendel, que o Wendel estaria disposto ali esperando. Esse assunto foi levado para a sala da coletiva de imprensa do Flamengo e o Marcos Braz acabou respondendo que não, isso inclusive virou notícia, né? Não, você vai ficar esperando o meu contato, não vai ter o meu contato, não temos interesse no Wendel, porque a gente lembra, né, e a gente sabe nos bastidores que o Marcos Braz estava decretando a contratação em 2022, já havia informado a diretores, conselheiros já sabiam da contratação, era uma contratação certa, segundo ali a questão do Marcos Braz, e ele se sentiu traidão, né? Porque o Wendel foi lá e fez lá o que fez e acabou renovando com o Zenit. Então o Flamengo, nada. Só que nos últimos dias apareceu então um suposto interesse do Palmeiras.
O Palmeiras que vai vivendo ali agora um período de turbulência, abre parênteses, finalmente, e ali algumas contratações e aparece o nome do Wendel. Curiosamente, o Flamengo que havia falado, né? Bastidores, isso é de informação, de apuração nossa. Se o Flamengo for buscar o Claudinho, dificilmente ele vai no Wendel. Porque, segundo a ótica lá do Flamengo pela questão dos russos, um jogador vai acabar atrapalhando o outro. Inclusive o Flamengo, há pouquíssimos dias era assim. O Flamengo tinha um certo, era até um tanto que temerário, cauteloso, porque se soubesse que se saísse o Wendel, ia complicar um pouquinho mais para sair o Claudinho. Mesmo caso, se sair o Claudinho, quem ia querer o Wendel ia ter uma certa dificuldade, porque, segundo a ótica do Flamengo, iria haver, né, poderia haver ali um problema, ali, algumas restrições pro Zenit liberar todos esses jogadores. Bom, o que acontece então agora é que o Flamengo quer o Wendel. Primeiro, vamos trazer aqui as possibilidades. Primeira possibilidade, o Flamengo se interessa de fato pelo Wendel, quer o Wendel porque já está acertado com o Claudinho ou porque o do Claudinho já babou. Isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade, o Flamengo não quer nada o Wendel. O Flamengo ele tá utilizando ali o Wendel para, de uma certa forma, que isso acontece no futebol, prejudicar o Palmeiras, atrapalhar ali um rival ali pelos títulos, porque a gente sabe que as coisas já não estão tão boas assim. Uma questão importante. Se vocês observarem qualquer página de torcida do Palmeiras que trata essa notícia, que acabou trazendo essa notícia do interesse do Flamengo, essa conversa, vocês vão ler os comentários, é um gerador de crise absurdo. Porque o Flamengo vai pegar, a gente não consegue mais nada, diretoria... Então, enfim, qual é a intenção? A verdade é que o Sampaoli falou na coletiva de imprensa, na sua última coletiva de imprensa, inclusive nós trouxemos, né, a fala dele, que ele fala, né, sobre substituir o Vidal, até abrindo aspas aqui a fala, né, do Sampaoli. Precisamos de alguém na posição do Arthur Vidal, precisamos de um volante misto que jogue de volante ou meia. A gente até trouxe já, né, desde o ano passado, naquele primeiro interesse, nós quando havíamos apurado, já sabíamos desse interesse do Flamengo, a gente já trouxe aquele vídeo, né, falando sobre o Wendel, que ele realmente jogava como volante, fazendo dupla, e também um pouquinho mais à frente na questão de chegada. Era um jogador de muita chegada, que é mais ou menos aquilo que foi descrito ali na característica, né? A descrição ali do Sampaoli, um volante misto, é mais ou menos isso. É um cara que joga ali como volante, mas é um jogador de chegada, e o Wendel é muito isso, né? Porque ele é um jogador de velocidade, então ele é um jogador de proximidade, e que tinha, né? Dava muita dinâmica a esse meio campo do Zenit. Tenho esse interesse, né? Do Sampaoli para um jogador com essa característica, possivelmente para atuar mais ali pelo lado direito, uma vez que o lado esquerdo já parece estar bem definido ali, segundo, né? As estratégias ali do Sampaoli, e seria então o Wendel esse jogador para ele poder ali, atuar ali pelo lado direito e ele ter essa característica, que é de fato, né? O que a gente fala muito no futebol é o jogador de área a área, né? O Wendel é um pouco desse jogador de área a área. Inclusive, galera, eu quero saber a opinião de vocês. Se o Flamengo fizer essas contratações, qual seria o time titular de vocês? Dão aí a opinião de vocês, compartilhem aí a opinião de vocês pra gente dar uma olhada, fazer uma pesquisada aqui na nossa comunidade, aqui no canal. Qual seria o time ideal aí do Flamengo mais votado, né? Mas então, voltando. E aí seria esse jogador então. E aí o Sampaoli. Mas, cara, diante de todas essas questões do Flamengo, essas novelas, essas insinuações, esses teatros, o Flamengo pode, de fato, estar querendo o Wendel porque a questão do Claudinho já pode estar definida, seja positivamente ou negativamente, a não vinda do Claudinho. Pode ser apenas para fazer uma sinalização e gerar um tumulto no Palmeiras, uma vez que o Palmeiras hoje, ele está vulnerável, algo que ao longo dos últimos anos, pelas conquistas, pelas blindagens que havia, pelas taças conquistadas, havia um certo ali, né, se blindava de qualquer notícia negativa, agora não, tá muito mais vulnerável, ou de fato o Marcos Braz ali mudou a forma dele de pensar, aquilo então que ele falava, nem vou dar contato, deu contato e vai começar de fato uma negociação. Vamos ver. Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, um grande abraço a todos, se cuidem e tchau, tchau.